E aí, pessoal? Beleza? Libertário03 aqui. O meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário que a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética. O assunto do vídeo de hoje, a parte final do capítulo 5 do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, será a sexta parte. Eu vou terminar a leitura comentada desse capítulo e já amanhã, no caso na terça-feira, já vou começar a lançar as partes do capítulo 6. Mas antes de entrar no assunto, aquele padrão de sempre, curta, comenta, compartilha, se inscreve, checa os links na descrição, tem todas as redes sociais do canal, os links para apoio financeiro, você pode apoiar através de Nano, Bitcoin e Shitcoin. Tem também o link da playlist, trata-se de uma leitura comentada esse vídeo e já está no capítulo 5, a última parte, a parte final dele, né? Então fortemente recomendo que você acompanhe a playlist, volta lá no começo, se você quiser continuar aqui também, tudo bem, bem-vindo, inclusive. Na descrição também tem alguns links pertinentes, tem o link do capítulo 10 do Democracia, o Deus que Falhou. Por que esse link é pertinente? Aqui o Hoppe, nesse capítulo 5, ele está atacando o conservadorismo. Mas não é o conservadorismo hoppiano, até porque não faria sentido o Hoppe desenvolver uma teoria e ele mesmo atacar ela. Seria uma coisa meio maluca. A não ser, sei lá, se ele faça isso no futuro algum dia. Mas enfim, esse livro ele é da década de 80, então o Hoppe não tinha desenvolvido ainda a sua teoria de conservadorismo, ele só fez isso em 2001, quando ele lançou a Democracia, o Deus que Falhou. Então, o Hoppe do passado meio que pode, se você não leu Democracia, o Deus que Falhou, ou não conhece o conservadorismo hoppiano, ou de repente você pesquisa e fala, pô, mas o Hoppe é conservador, e aí esse cara tá lendo um livro do Hoppe que ele tá atacando o conservadorismo. Sim, faz sentido, leiam esse capítulo. Tem também uma palestra sobre o Jesus Huerta de Soto, apontando os erros dos liberais, uma palestra muito boa. De Soto é muito bom, enfim, assistam lá também. Na descrição, link para a compra do livro, link para download do livro. Compra, você pode comprar na Amazon, e download você pode baixar através do site do Instituto Rothbard, que é onde o livro se encontra de maneira gratuita. Você pode baixar o PDF lá se você quiser. Outra coisa também, se inscrevam no canal, isso é muito importante para mim. No momento que esse vídeo está sendo gravado, eu estou com 290 inscritos, então me ajude a chegar a 291, 92, 93, até chegar aos 300, que é um número simbólico, é bastante importante. E no futuro também, se esse canal tiver com mais de 300 inscritos e você estiver vendo esse vídeo, obrigado e também se inscreva, é muito importante. Sem mais enrolações, vamos seguir aqui na página 90, a finalização dela, que é quando o Hoppe vai começar a discutir sobre as regulações na moral, vamos colocar assim, que os conservadores adoram, né? Proibir isso, proibir aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, enfim. Vamos lá, palavras do Hoppe. Finalmente, o terceiro instrumento político especificadamente conservador é o controle comportamental. Controle de preços e regulações congelam o lado da oferta de um sistema econômico e desse modo separam da demanda. Mas isso não impossibilita que mudança na demanda venham a existir, apenas faz com que o lado da oferta lhe seja indiferente. E, portanto, pode acontecer que as discrepâncias não só apareçam, mas que também se tornem terrivelmente evidentes. Controles comportamentais são medidas políticas projetadas para controlar o lado da demanda. Eles visam impedir ou retardar as mudanças na demanda com a finalidade de tornar menos evidente a indiferença do lado da oferta e desse modo completar a tarefa do conservadorismo, a preservação de uma ordem existente das mudanças que produzem rupturas de qualquer espécie. Ou seja, você controla o comportamento basicamente para evitar que isso aconteça. Quer um exemplo de uma política conservadora disso? A política antidrogas. Lá no início, assim, era uma coisa um pouquinho polêmica que eu vou falar aqui, mas lá no começo, virada do século XVIII do XIX para o XX, o argumento em defesa da proibição da maconha era um argumento racista, tá? Porque assim, o que acontecia? As mulheres branquinhas lá, elas fumavam o baseado delas lá e ficavam meio suscetível, vamos dizer assim. E aí chegava um rapaz negro e começava a cortejar a mulher lá e, bom, coisas aconteciam, vocês sabem do que eu tô falando. E aí começava a haver uma miscigenação racial. E nessa época, na virada do século XIX para o XX, existia uma teoria que era tratada como científica, como defensável, igual muitas teorias absurdas hoje em dia. Leia-se a tese da picada para todo mundo aí, enfim. Que era a teoria eugenista. Era tratado como ciência, tá? Isso aqui era uma coisa que as pessoas olhavam e falavam, olha só que coisa científica. E assim, se você não sabe o que é eugenia, é basicamente pregando superioridade racial de brancos e argumentando que não deveria haver mistura racial entre brancos e negros. Então meio que se queria manter o status quo naquela época e se identificou a maconha como sendo a grande vilã dessa miscigenação racial que havia nos Estados Unidos,
Então, o que o pessoal fez? Vamos proibir a maconha. Por quê? Porque assim, a menina branquinha não vai querer fazer coisa com o rapaz negro e aí não vai nascer essas coisas na cabeça dessas pessoas abjetas, essas coisas abjetas que eles chamavam de negros, misturados, enfim. Então, assim, evidentemente que pessoas que são miscigenadas não são coisas abjetas. Abjetas é essa ideia de que elas sejam pessoas abjetas. Então, é um exemplo de uma política conservadora, no sentido estatista. Então, é uma política que não tem nada a ver com conservadorismo hopiano, deixando isso claro. Eu sou um conservador hopiano, não sou um conservador estatista. Eu quero... Se a ordem atual esses estatistas querem conservar, então na prática eu sou um revolucionário porque eu quero demolir essa porra toda, basicamente. Então é só um exemplo para vocês entenderem para que lado que isso ia lá no começo do século e como que essas políticas de controle comportamental elas têm uma base no mínimo moralmente questionável. Se você acha que não é moralmente questionável o racismo, enfim, suma do canal. Mas é só um exemplo para vocês entenderem. Seguindo aqui. Controle de preço e regulações de um lado e controle comportamental de outro são, portanto, as duas partes complementares de uma política conservadora. Embora as diferentes formas de socialismo favoreçam diferentes categorias de pessoas improdutivas e não inovadoras, assim como qualquer outra variante do socialismo, o conservadorismo tende a gerar pessoas menos produtivas e menos inovadoras, obrigando-as a aumentar o consumo ou a canalizar suas energias produtivas e inovadoras para os mercados negros. Mas, de todas as formas de socialismo, é só o conservadorismo que, como parte de seu programa, interfere diretamente no consumo e nas trocas não comerciais. Na verdade, todas as outras formas também interferem no consumo, na medida que conduzem a uma redução no padrão de vida. Mas, diferente do conservadorismo, deixam o consumidor praticamente livre com tudo que é deixado para ele consumir. O conservadorismo não apenas mutila o desenvolvimento de seus talentos produtivos, sob o nome de paternalismo, também quer congelar o comportamento das pessoas em seus papéis de consumidores isolados ou como parceiros de troca em formas não comerciais de trocas, focando ou suprimindo desse modo seu talento para desenvolver um estilo de vida consumidor que melhor satisfaça suas necessidades recreativas. Ou seja, essa palavra paternalismo é muito do que é o Estado brasileiro hoje. É tipo assim, o Estado de maneira geral é tipo assim, eu quero fumar uma maconha. Eu acho que fumar uma maconha seja uma boa ideia? Não, não acho. Não fume. Mas eu quero. Tá, tudo bem, teu corpo, faz o que você quiser. Agora, sei lá, eu quero usar cocaína. Eu também não acho uma boa ideia, acho uma coisa completamente burra. Mas eu quero usar. Cara, você tem o direito de fazer coisas burras com o que você quiser, eu não sou seu pai. Agora o Estado acha que é seu pai. Se eu, sei lá, chegasse pro meu pai e falasse, pai, dá, sei lá, 20 mangas pra comprar cocaína, ele me dá uns tapas na cara, provavelmente, merecido. Agora, se o Estado ele faz isso de maneira indireta, de certa forma, porque se você for pego comprando droga, o policial te dá uns tapas na cara. Isso não deveria acontecer, porque a educação deveria ser um âmbito privado. As pessoas deveriam ser ensinadas a não usar drogas, não serem proibidas de comprar droga. Porque vão ter idiotas que querem usar drogas. E tudo bem existirem idiotas que querem usar droga. É provavelmente porque eles não foram bem educados, mas enfim. Isso aí é coisa que tem que ser resolvida no âmbito particular. Agora o Estado fica interferindo, enchendo o saco. E você cria esse paternalismo, né? Que o Hope foi muito feliz na escolha das palavras aqui. Mas enfim, seguindo aqui. Qualquer mudança no padrão de comportamento do consumidor tem efeitos secundários. Se eu deixo meu cabelo crescer, isso afeta os cabeleireiros e a indústria de fabricação de tesouras. Se mais pessoas se divorciarem, isso afeta os advogados e o mercado imobiliário. Se eu começo a fumar maconha, o meu ato tem consequências não apenas no uso de terra destinada à agricultura, mas também na indústria de sorvete, etc. E acima de tudo, todos esses comportamentos desequilibram o sistema de valor de qualquer um que se sinta afetado. Qualquer mudança poderia parecer um elemento perturbador vis-à-vis a estrutura de produção conservadora, e o conservadorismo, em princípio, teria que considerar todas as ações, todo o estilo de vida das pessoas enquanto consumidores ou agentes de troca não comerciais, como objetos adequados ao controle de comportamento. Um conservadorismo plenamente desenvolvido equivaleria a estabelecer um sistema social no qual tudo, exceto o comportamento tradicional, aquele explicitamente permitido, fosse ilegal. Na prática, o conservadorismo nunca poderia ir tão longe, uma vez que há custos relacionados aos controles e a forma pela qual ele normalmente teria que enfrentar a crescente resistência da opinião pública. Portanto, o conservadorismo normal é caracterizado por uma quantidade maior ou menor de leis específicas de proibições que tornam ilegal ou punem várias formas de comportamento não agressivos de consumidores isolados ou de pessoas envolvidas em trocas não comerciais, ou seja,
ações que, se de fato realizadas, não modificariam a integridade física da propriedade de terceiros, nem violariam o direito de qualquer pessoa de recusar qualquer troca que não parecesse vantajosa, mas que prefeririam apenas romper a estabelecida ordem paternal de valores sociais. Mais uma vez, o resultado dessa política de controle de comportamento é, em qualquer caso, um empobrecimento relativo. Mediante a imposição desses controles, não apenas um grupo de pessoas é prejudicado pelo fato de que não lhe será mais permitido desenvolver certas formas não agressivas de comportamento, mas outro grupo é beneficiado por esses controles e não terá mais de tolerar essas desagradáveis formas de comportamento. Mais especificadamente, os consumidores dessa redistribuição dos direitos de propriedade são usuários produtores das coisas cujo consumo está agora obstruído, e aqueles que ganham são os não usuários não produtores dos bens de consumo em questão. Assim, uma nova e diferente estrutura de incentivos em relação à produção e à não produção é estabelecida e aplicada sobre uma determinada população. A produção de bens de consumo tornou-se mais dispendiosa uma vez que seu valor caiu em decorrência da imposição de controles considerados o seu uso. E, mutatis mutandis, de novo, feitas as devidas mudanças, é o que significa, a conquista da satisfação do consumidor através de meios não produtivos e não contratuais foi relativamente menos dispendiosa. Como resultado, haverá menos produção, menos poupança, menos investimento e uma elevada tendência de obter satisfação em detrimento de outros através de métodos políticos, ou seja, agressivos. Ou seja, política é agressão, basicamente. Em particular, na medida em que as restrições impostas pelos controles de comportamento dizem respeito ao uso que uma pessoa pode fazer de seu próprio corpo, a consequência será um valor mais baixo atribuído a ele e, consequentemente, um investimento reduzido em capital humano. Com isso, chegamos ao fim da análise teórica do conservadorismo como uma forma especial de socialismo. Mais uma vez, para concluir a discussão, devem ser feitas algumas observações que possam ajudar a ilustrar a validade das conclusões anteriormente expostas. Como na discussão do socialismo social-democrata, essas observações ilustrativas devem ser lidas com algumas precauções. Primeira, a validade das conclusões deste capítulo pode e deve ser instituída independentemente da experiência. Em segundo lugar, na medida em que a experiência e a evidência empírica estão em causa, não há, infelizmente, exemplos de sociedade em que possam ser estudados os efeitos do conservadorismo na comparação com outras variantes do socialismo e do capitalismo. Não há um estudo de caso quase experimental que sozinho possa permanecer uma evidência normalmente considerada como irrefutável. E essa aqui é basicamente o Hoppe fazendo um baita tratado de umidade epistêmica acerca da natureza das ciências sociais, que ao contrário de muitos idiotas das ciências sociais acham que podem experimentar a sociedade ou fazer experimentos, e o experimento soviético talvez seja o maior exemplo da história da humanidade disso. E o Hoppe dizendo que, cara, você realmente não tem como comparar, então você precisa de um outro método para poder produzir ciências sociais, que é basicamente o método a priori, que é o que ele vem fazendo. Ele parte de deduções lógicas que estão corretas, e quando casa com a realidade é só simplesmente as minhas deduções lógicas estavam certas. Basicamente isso. O que acontece é que todos esses tipos de medidas políticas, conservadora, social-democrata, marxista, socialista e liberal-capitalista, são tão ligadas e misturadas que seus respectivos resultados não podem geralmente ser perfeitamente combinados com as causas definitivas, mas devem ser uma vez mais desemaranhados e combinados por meio de recursos puramente teóricos. Porém, com isso em mente, algo bom, acho que seria, talvez seja uma erro de tradução aqui. Provavelmente é um erro de tradução. Algo bem não faz sentido. Algo bom poderia ser dito sobre o desempenho real do conservadorismo na história. É um erro de tradução. Olha só, achei um erro no livro. Porque não faz sentido, vou ler a frase como está escrito no livro. Porém, com isso em mente, algo bem poderia ser dito sobre o desempenho real do conservadorismo na história. Mas, evidentemente que não é bem, é bom. Porém, com isso em mente, algo bom poderia ser dito sobre o desempenho real do conservadorismo na história. Faz muito mais sentido. O pessoal da tradução errou aqui. Mas enfim, acontece. A ação humana que está aqui atrás, vocês podem ver ele ali. Tem um monte de erro de digitação, enfim. Acho que deve ter sido digitação mesmo. Enfim, voltando aqui, isso não realmente importa. Mais uma vez, a diferença entre os padrões de vida dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, tomados em conjunto, permite uma observação que se encaixa no quadro teórico. Seguramente, como mencionado no capítulo anterior, a Europa tem mais socialismo redistributivo, como indicado aproximadamente pelo nível total de tributação, do que os Estados Unidos, e é mais pobre por causa disso. Porém, ainda mais notável é a diferença que existe entre os dois no que se refere ao grau de conservadorismo. Nota 87. É um livro de um tal de Beide Birnbaum, Sociologia do Estado, enfim. Página 107.
A Europa tem um passado feudal que é perceptível nos dias de hoje, particularmente na forma de numerosas regulações que restringem o comércio, dificultam a entrada nos países e proíbem ações não agressivas. Enquanto os Estados Unidos estão extraordinariamente, palavra difícil, livres desse passado. Está relacionado a isso o fato que por longos períodos durante os séculos 19 e 20, a Europa foi moldada por políticas desenvolvidas por partidos mais ou menos conservadores e não por outra ideologia política, ao passo que um partido genuinamente conservador nunca existiu nos Estados Unidos. De fato, mesmo os partidos socialistas da Europa Ocidental estavam contaminados em larga medida pelo conservadorismo, particularmente sob a influência dos sindicatos dos trabalhadores, e impuseram muitos elementos socialistas conservadores, ou seja, regulações e controles de preços sobre as sociedades europeias durante seus períodos de influência, enquanto reconhecidamente ajudaram a abolir alguns controles de comportamento conservadores. Em todo caso, dado que a Europa é mais socialista do que os Estados Unidos e seus padrões de vida são relativamente mais baixos, isso deve-se menos à grande influência do socialismo social-democrata na Europa e mais pela influência do socialismo e do conservadorismo, não tanto indicado pelos seus mais elevados graus de tributação, mas pela quantidade significativamente maior de controles de preço, regulações e controles de comportamento na Europa. Devo me antecipar para acrescentar que os Estados Unidos não são mais ricos do que realmente são, e não apresentam mais o vigor econômico do século XIX, não só porque adotaram ao longo do tempo cada vez mais políticas de socialismo redistributivo, mas mais ainda porque se tornaram vítimas da ideologia conservadora de querer proteger da concorrência o status quo de distribuição de renda e riqueza, e, em particular, a posição daqueles com recursos entre os produtores existentes por meio de regulações e controles de preço. Ou seja, o que o Hope está dizendo? Que basicamente os Estados Unidos eles enriqueceram no livre mercado, eles estão mais pobres do que eles eram por causa das políticas socialistas, e hoje os conservadores, os republicanos basicamente nos Estados Unidos, eles não querem acabar com as políticas socialistas, eles querem manter as políticas socialistas no nível que estão hoje. É bizarro. Enfim, seguindo aqui. Mesmo num nível mais global, outra observação se encaixa no quadro teoricamente derivado do conservadorismo como causador do empobrecimento. Fora do chamado mundo ocidental, os únicos países que combinam desempenho econômico miserável dos regimes totalmente marxista-socialista são exatamente aqueles da América Latina e Ásia que nunca romperam seriamente com seu passado feudal. Nessas sociedades, grandes partes da economia estão agora quase completamente livres do alcance e da pressão da liberdade e da concorrência e estão travadas em suas posições tradicionais mediante regulações impostas, digamos, por agressão direta. No âmbito das observações mais específicas, os dados também indicam claramente que a teoria nos levaria a supor. Voltando à Europa Ocidental, não pode haver dúvida de que dentre os principais países europeus, Itália e França são os mais conservadores, especialmente se comparados com as nações do Norte, que tanto quanto no que se refere ao socialismo, foram se inclinando mais em direção à sua versão redistributiva. Aqui ele referencia um livro do Rothbard, A Nova História do Leviatã, e também a Sociologia do Estado de novo. Enfim, seguindo aqui. Enquanto o grau de tributação na Itália e na França, a despesa estatal como parte do produto nacional bruto, não é mais elevado do que em outras partes da Europa, esses dois países apresentam claramente mais elementos conservadores socialistas do que se encontra em qualquer outro lugar. Itália e França estão decoradas com milhares de controles de preço e regulações, tornando altamente duvidoso haver qualquer setor em suas economias que possa ser chamado com alguma justificativa de livre, e isso não mudou desde então, desde a década de 80. Como resultado, e como poderia ser previsto, o padrão de vida em ambos os países é significativamente mais baixo do que no norte da Europa, como pode perceber qualquer um que esteja viajando exclusivamente para cidades turísticas, que não esteja viajando, na verdade. Na verdade, nos dois países, um dos objetivos do conservadorismo parece ter sido atingido. A diferença entre aqueles que têm recursos e que não têm foram bem preservadas. Dificilmente se encontrará diferenças extremas na renda e na riqueza na Alemanha Ocidental, ou nos Estados Unidos, como na Itália ou na França, mas o preço a pagar é uma queda relativa na riqueza social. Na verdade, essa queda é tão significante que o padrão de vida das classes baixas e média baixa em ambos os países é, na melhor das hipóteses, apenas um pouco maior do que nos países mais liberais do bloco oriental. E particularmente as províncias do sul da Itália, onde ainda mais regulações foram amontoadas sobre aqueles que vigoraram em todo o país, mal saíram do grupo das nações do terceiro mundo. Finalmente, como último exemplo que ilustra o empobrecimento causado por políticas conservadoras, deve ser mencionada a experiência com o nacionalsocialismo na Alemanha, e, em menor grau, com o fascismo italiano. Muitas vezes não se compreende que ambos eram movimentos conservadores socialistas. Nota de rodapé 90. O Hope referenciou o Omnipotent Government aqui, e também o Caminho da Servidão.
E também tem a obra do Walter Hock, acho que deve ser Deutscher Anticapitalismus. Capitalismos eu sei que é capitalismo em alemão, deve ser Deutscher. Deve ser anticapitalismo alemão, provavelmente. Enfim, algumas coisas de alemão eu sei, tá? Seguindo aqui. Ou seja, enquanto movimentos orientados contra a mudança e contra as desordens sociais oriundas das forças dinâmicas de uma economia livre, além dos movimentos marxistas socialistas, eles poderiam encontrar apoio entre as classes de proprietários, donos de loja, fazendeiros e empreendedores estabelecidos. Mas extrair dessa conclusão que esses movimentos eram pró-capitalistas ou mesmo considerados como estágio superior no desenvolvimento do capitalismo antes de seu derradeiro fim, como os marxistas normalmente fazem, é completamente equivocado. E aqui o Hoppe é muito bonzinho. Eu não diria equivocado, eu diria que é assinar uma carta de burrice e levar no cartório para poder autenticar, reconhecer firme e tudo mais. Mas enfim. Seguindo aqui. Realmente, o inimigo do fascismo e do nazismo fervorosamente abominado não era o socialismo, mas o liberalismo. Obviamente, ambos também desprezavam o socialismo dos marxistas e bolcheviques, porque, pelo menos ideologicamente, eram internacionalistas e pacifistas, confiando nas forças históricas que levariam à destruição do capitalismo por dentro. Enquanto o fascismo e o tiozinho do bigode, que eu não vou falar aqui a palavra, eram movimentos nacionalistas devotados à guerra e à conquista. E provavelmente até mais importante considerando seu apoio público, porque o marxismo significa que aqueles que tinham recursos seriam expropriados pelos que não tinham, e a ordem social seria, portanto, virada de ponta cabeça, enquanto o fascismo e o tiozinho do bigode prometiam preservar uma determinada ordem. E aqui eu discordo do Hoppe, porque o Hoppe ele coloca, na minha visão, equivocadamente que esses movimentos eles eram nacionalistas, e eles não eram nacionalistas, eles eram internacionalistas, eles eram movimentos imperialistas. O tiozinho do bigode, o objetivo dele era restaurar o Império Alemão, basicamente, ou seja, a Prússia, que ele queria restaurar. Ele era muito adepto do Otto von Bismarck, que foi o terceiro Reich da Prússia, por isso que eles chamavam de quarto Reich. Então, eu discordo do Hoppe quando ele diz aqui que eles eram nacionalistas. Evidentemente tinha elementos de nacionalismo ali, mas como todo movimento imperialista, era também um movimento global, porque a ideia do Hitler não era só fazer aquilo ali na Europa, tanto que ele tentou conquistar a Europa inteira. Enfim, não preciso explicar o que o tiozinho do bigode tentou fazer. Eu presumo que vocês estudaram história. De maneira deturpada pelo seu professor de esquerda, mas enfim, pelo menos vocês sabem que ele queria pelo menos conquistar a Europa, isso aí é verdade. Mas enfim, os megalomania do tiozinho do bigode. Seguindo aqui. Mas se isso é decisivo para classificá-los como movimentos socialistas em vez de capitalistas, perseguir esse objetivo implicava, como já foi explicado em detalhes, tanto uma negação dos direitos dos usuários proprietários das coisas de fazer com elas o que lhe parecesse melhor, desde que não danificasse a propriedade alheia e se envolvesse em trocas não contratuais, quanto uma expropriação dos proprietários naturais pela sociedade, isto é, por pessoas que nem produziram nem adquiriram contratualmente as coisas em questão, como faz a política do marxismo. E, de fato, para atingir esse objetivo, fascismo e o bonde do bigodinho fizeram exatamente aquilo que a classificação como conservador e socialista não levaria a esperar que fizessem. Instituíram economias altamente controladas e reguladas nas quais a propriedade privada continuaria a existir só no nome, mas não tem qualquer significado uma vez que o direito de determinar o uso das coisas possuídas foi quase completamente perdido para as instituições políticas. Inclusive, uma figura muito importante na economia da época do bonde do bigodinho era o Betriebsführer, que era basicamente uma tradução líder fabril. Ele era o cara que o governo mandava controlar a fábrica, então ele determinava salário, preço, quem vai produzir o que, quem vai trabalhar na onde, que vai trabalhar, qual máquina, qual parafuso, enfim, era um microcontrole. Ele era o cara que era mandado pelo Führer para fazer a tradução. O nome dele era Betriebsführer. Então qualquer marxista que vier querer dizer que o bonde do bigodinho era capitalista, eu desafio para me explicar o papel de um Betriebsführer na sociedade. Façam isso, você vai ver que os caras dão tilt. É bem engraçado. Mas seguindo aqui. A turma do bigodinho, em particular, impuseram um sistema de controle de preços quase completo, incluindo controles de salários. Conceberam os planos quadrienais, quase como na Rússia, onde os planos se estendiam um período de 5 anos, e estabeleceram o planejamento econômico e as diretorias da supervisão, que tinham que aprovar todas as alterações significativas na estrutura de produção. Um proprietário não poderia mais decidir o que ou como produzir, de quem comprar ou para quem vender, quais preços pagar ou cobrar, ou como implementar quaisquer mudanças.
Tudo isso, na verdade, criou um sentimento de insegurança. A todos foram atribuídas posições fixas e tanto os assalariados quanto os proprietários de capital recebiam, em termos nominais, uma renda garantida, estável e até mesmo crescente. Além disso, os gigantescos programas de trabalho forçados, a reintrodução do recrutamento para serviço militar obrigatório e, finalmente, a implementação de uma economia de guerra reforçaram a ilusão de uma expansão econômica e de prosperidade. E aqui o Hope cita a nota 92, enfim, livros em alemão, não vou tentar ler. Mas quem quiser, tiver curiosidade, página 96, nota 92. Mas, como seria de se esperar de um sistema econômico que destrói o incentivo do produtor de ajustar a demanda e até impedir que isso seja feito, e que, desse modo, separa a demanda da produção, esse sentimento de prosperidade provou ser nada menos do que uma ilusão. Na verdade, no que se refere aos bens que as pessoas poderiam comprar com o próprio dinheiro, o padrão de vida caiu não só em termos relativos, mas em termos absolutos. E aqui a nota 93. A renda bruta média das pessoas empregadas na Alemanha em 1938, última cifra disponível, era ainda menor do que em 1927, em termos absolutos, ou seja, sem considerar a inflação. Em seguida, o tiozinho do bigode começou a guerra e os recursos foram cada vez mais deslocados para uso militar, de modo que pode-se considerar com segurança que o padrão de vida diminuiu ainda mais de forma drástica de 39 em diante. E aqui também tem outros livros em alemão que o Hope está citando, enfim. Em todo caso, mesmo desconsiderando toda a destruição causada pela guerra, a Alemanha, e em menor extensão a Itália, empobreceram severamente após a derrota da turma do bigodinho e dos fascistas. E isso, com essa análise aqui, o Hope encerra o capítulo 5, ou seja, algumas coisas bastante interessantes, ele comentando sobre o bonde do bigodinho, e, bom, ele é alemão, então ele tem alguma propriedade para falar sobre isso. É bem interessante os comentários que ele faz, eu só discordo dele na parte que ele fala desse nacionalismo, porque não era propriamente o nacionalismo em si, não somente isso. Não estou dizendo que o tiozinho do bigode não era nacionalista, porque ele era. Mas ele também tinha um máximo de imperialismo aí. Mas enfim, queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.